Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, meninas. Gente, olha só. A aula da T1 já está lá postada, tá? Tem uma videoaula e o plano de estudos só falando de T1. Aí eu peço que, por favor, vocês acessem, né? Veja o vídeo, assista a aula, veja o plano de estudos e qualquer dúvida, me envia por e-mail, que é mais rápido, né? De eu ter acesso e eu respondo. Ou então, pergunta para mim no nosso próximo encontro, né? Que é na próxima segunda-feira, tá? Tem o prazo lá de entrega que é até dia 13. Então, se você já quiser hoje mesmo já fazer e mandar, show de bola, tá? Não tem problema nenhum, tem até dia 13 para isso. Desde que você siga todas as orientações, tudo como está lá pedindo, você pode ficar livre desse trabalho o quanto antes, tá bom? O que eu achei, né, dessa T1, das recordações musicais, eu achei que está um trabalho trabalhoso no sentido que tem que escrever, tem que colocar motivo, tem que fazer uma capa, tem que fazer uma ilustração e tal, mas está leve, sabe? Não é nada muito complicado, nada que vai tomar dias, né, do seu tempo. Então, com um pouquinho de boa vontade, você consegue aí pelo menos os 30 pontos que precisa, tá? Hoje eu vou espelhar o livro de vocês e vou marcar, que eu pedi para vocês fazerem aqueles exercícios do livro. Quem fez e quiser falar, professora, eu escrevi desse jeito, tal, beleza, pode falar. Vou marcar alguns pontos chaves, tá? Se você estiver com o seu livro, já toma nota, né? Anota aí as observações que eu vou fazer. Todas as questões da qual eu sinalizar são questões como se fosse do questionário, tá? Vai servir de base para a nossa prova, para o nosso provão, ok? Então, eu vou marcar tudo que você precisa ter registrado, tá? Se você não quiser fazer isso agora, eu sugiro que faça agora porque fica livre, senão você vai ter que voltar esse vídeo de novo para tomar nota, tá? Mas se não quer fazer isso depois, com calma, beleza, você pode ir no seu tempo, tá? Desde que você tenha lá um registro, porque são questões, assim, que muito fáceis de colocar numa avaliação, numa prova. Então, você já tem pelo menos o gabarito. Então, os seus 70 pontos para fechar com 100, não vai ser tão difícil de conseguir, tá bom? Então, quem está com o seu livro aí, por favor, abra na página 80. E eu vou tentar colocar ele aqui. Página 80. Né? Tem logo uma gravura na 80 e 81 do Livro dos Mortos. Só relembrando, a gente começou a falar semana passada de arte sequencial e faz um paralelo muito direto com a arte egípcia em cima dessa imagem, né, que é uma história contada em sequência, tá? Então, a número 1, né, é uma resposta pessoal, tá? Então, são suas observações em cima dessa imagem, beleza? A número 2, eu preciso que você marque algumas coisas, porque é uma questão que é possível, né, de se colocar numa avaliação. Então, olha só. Segundo as definições de arte sequencial que já foram apresentadas até aqui, você considera esse papiro como tal? Explique, tá? Então, essa imagem do seu livro, da página 80 e 81, essa imagem, né, que consta lá no Livro dos Mortos, sim, tá? É considerado, sim, uma arte sequencial, né? Por quê? Porque traz
em forma de histórias um episódio da existência de uma pessoa, né? Mesmo que seja uma pessoa iconizada, usando imagens em sequência, certo? Então, conta uma história em imagem, por mais que não tenha uma escrita no sentido, tem os hierógrafos, mas não tem uma fala, né? Como uma história em quadrinho, mas é uma arte em sequencial, porque conta uma história em imagens, tá? Necessariamente a gente não precisa ter falas, né? Ter o escrito, o desenho escrito para se contar uma história, beleza? Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Nesse caso, é uma arte sequencial, tá? Porque está contando está contando uma história, um enredo, ok? Então, vamos lá. Seguindo, página 82, que é logo após essa aqui. Página 82. A número 3 diz assim: em quantas cenas, cortes ou quadrinhos poderiam dividir essa página do livro dos mortos? De 4 a 6 quadrinhos, se eu pedisse, né, aproximadamente. Se pedisse para fazer uma releitura, você poderia dividir ela em 4 a 6 quadros, né? Eu acho 4 o suficiente, né? Mas se você optar por 5, beleza. Só não pode ser nem 3 nem 7, tá? Porque é muito pouco ou é demais. Tá? Então, de 4 a 6 quadros seria o suficiente. Tá? 4. Aquela passada 2, faz um círculozinho sobre o conceito de arte conceitual, tá? A 2, por favor. Tá? Ela tem, assim, uma propriedade muito boa para uma questão, né? Ela pode vir a ser usada. 4. Essa sequência de desejos expressa maior ênfase ou importância em algum aspecto? Justifique a sua resposta. Eu queria entender para que eles escrevem tanta coisa e você vai escrever e nunca vai dar. Mas vamos lá. Sim. No fim do papiro, nessa parte, as características de representação de um desenho sobrepõem as características hieroglíficas, ou seja, da escrita. Tá? O desenho impera sobre o escrito, foi o que eu falei, não precisa ter, né, fala para se ter, né? Os personagens, isso aqui é legal de marcar também, ó. Os personagens estão desenhados e em tamanho maior que nas outras partes, então há um dinamismo, né? Há um grau de importância, né? Quando isso sugere um grau de importância, tá? Nessa história em especial. Por isso que tem uma certa ênfase, sim, né? Nessa historinha. Número 5. A número 5 faz parte daquelas questões que são muito importantes, tá? Então, eu sugiro que você arredonde, né? Marque assim com todo carinho a número 5, oi, aqui, ó. E a número 2, que eu falei, porque ela é fácil de cair numa prova, porque ela tem padrões muito, assim, né? Ela é fácil mesmo. Vamos lá. Olha só. A arte egípcia era regida em suas regras no que diz respeito à representação pictórica. Então, vamos lá. Que padrões visuais você consegue detectar nessa história de Anne e sua esposa? Tá? Então, vamos lá. Há um padrão regular. Deixa eu pegar aqui. Há um padrão regular de cores e uma delimitação muito clara de espaço dos escritos e das figuras. Então, é um padrão visual muito claro, tá? Então, isso é importante ser observado e é importante que você tenha, né, que você coloque isso na sua resposta. Existe algum elemento que atribui ritmo à obra? Sim. Esse padrão regular de cores e uma delimitação muito clara do espaço descrito das figuras transfere aqui, ó, ao resultado final de uma espécie de rotina rítmica. Então, há sim um ritmo nesses elementos, nessa história. Tem um padrão regular, tá?
Tem uma rotina aí. Uma sequência de imagens repetitivas. Certo? E por último, a número 3, a letra C. É utilizado algum recurso de repetição de imagens ou de figuras? Sim. Há uma repetição de figuras lateralizadas. Né? Nas laterais, sim, tem uma repetição de figuras. Então, a número 5 é uma leitura visual muito legal, tá? Que é bem assim, interessante de se colocar numa prova. Uma questão só com opções, assim, né? Para você fazer. Então, isso é bem bacana, bem forte. A número 6 é interessante, porém, assim, eu não sei como cobrar isso numa avaliação. Gostaria muito se a gente conseguisse fazer uma avaliação discursiva ou presencial, né? Numa espécie. É você representar em traços, né? Esses hierógrafos. E aí tem algumas sugestões aqui de respostas, assim, ó. E aí seriam rabiscos, assim. Então, eu não tenho como só botar uma colinha aqui para vocês responderem, mas, assim, infelizmente, eu não tenho como, não idealizo, assim, como eu poderia cobrar uma questão dessa, tá? É um desafio aí para você representar a história, né, do Livro dos Mortos, como se fosse hierógrafos, né? Então, teriam detalhes aqui de como poderia ser. Beleza? Vamos lá para a página 84? Página 84, sempre continuando na sequencinha, né, do livro. Aqui são mostrados deuses e humanos. Como podemos saber quais são os deuses e quais são os humanos? Que características diferenciam um dos outros? Se você olha bem para a figura, né, você logo vê que os humanos são muito semelhantes a gente. Né? Professora, calma. Professora. Oi? Eu, a Natália e a Isabela, a gente tá junta. Tudo bem. Tá, é pra marcar presença junta, porque não vai ter... Cada uma não vai estar num negocinho aí. Não se preocupe. Ah, tá, obrigada. Tá, assim, o que eu preciso é que você marque as duas, no caso, né? Então, marquem essas questões, tá? Porque, na verdade, quem registra a presença nem sou eu. É alguém, um terceiro elemento que entra e printa a tela, tá? Então, não se preocupe, você já registrou aqui que está presente junto com a Isabela, né? É isso? Bom, vou achar aqui, Cid. Vamos lá, então. Quem são os deuses e quem são as pessoas, né? Normalmente, os deuses, eles são uma mistura, né? Tá vendo aqui? De bicho, ou seres animalescos, né? Com o ser humano. E os humanos são muito parecidos com a gente, né? Nas feições, né? Na roupa e tudo mais, tá? Então, aqui tem as respostinhas. As representações humanas são bem fiéis à nossa espécie. Já os deuses são representações em que características de humanos e animais se misturam, tá? Foi o que a gente viu naquela figura, tá? B. Exatamente no meio da cena, podemos ver Anúbios ajoelhado, controlando uma balança, enquanto Anne, vou botar aqui para cima, aqui, ó, ajoelhado, tá? Enquanto Anne, a sua mulher, o observa à esquerda. Aqui a mulher dele. Em um dos pratos há um coração e no outro um hierógrafo. Aqui, o coração e o outro um hierógrafo. Certo? Qual é a sua interpretação disso? Vamos lá. Você pode colocar o seguinte: o coração está sendo pesado, tendo por base a pena. Ok? O coração, cadê? Vamos lá? O coração. Não, cadê?
Cadê? O coração de Anne. O coração de Anne é puro e digno de entrar no mundo dos mortos. Tem todo um textão, mas o resumão dessa questão é essa. O coração está sendo pesado, tá? E tendo a pena como base. Então, o que na real seria? Né? Obviamente, o coração poderia pesar mais que uma pena. Porém, nesse caso, eles são igualados. Então, quer dizer que ele era puro e pode entrar, então, para o reino dos mortos, que é tão importante na cultura egípcia quanto você estar vivo, tá? Você ser puro e viver no mundo dos mortos é muito importante. Como eu falei na aula passada, muitos até, às vezes até mais, né? Número 8. E aí você começa a ver que essas questões são tudo interpretação de imagens, de figuras, tá? E não só apenas do conceito. Então, se você consegue ler uma boa imagem, você vai conseguir ter boas respostas. Tudo bem? Então, vamos lá. Número 8. É para a gente dar uma olhada nesses deuses aí, o Tote e Amut. Tá? E aí vem a letra A. Vou botar a figurinha aqui. Não é mais fácil. Considerando somente o aspecto visual e representativo de cada um deles, você diria que eles são bons deuses ou maus deuses? Ou os deuses indiferentes? E por quê? Tá? É aquilo, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E a caracterização desse personagem, dessa figura, vai dizer muito do que se está querendo passar. Tá? Então, a gente olha aqui. E aí já vem a resposta. Tá? Temos um ser que tem uma mistura de jacaré com ança ou javali, que você pode achar que é um hipopótamo. Todos os animais são carnívoros e ele inspira uma certa maldade, que é o nosso amigo aqui de cima. Esse aqui, certo? O segundo, Deus, né? Também parece ter parte de uma ave de rapina, que também sugere perigo. Ok? Então, a posição deles parece incontida ou ainda restrita pelo resultado da balança. Eles não oferecem risco até que a pesagem seja concluída. Porém, são maus, né? Não são seres confiáveis, ok? Isso tudo é uma interpretação do que se vê, né? Do que se quis passar. E a gente tem essa resposta também na letra B. Amut é uma deusa que aparenta ter traços humanos. Ela parece ser composta de 3 animais. Quais são esses animais e as características marcantes de cada um deles, em sua opinião? Então, a figura é essa aqui. Essa deusa aqui, né? E realmente eu não acho que tem representação humana nenhuma aí. Porém, o texto diz que tem, né? Vamos lá. Jacaré pode representar força, a onça, rapidez, e o javali, ferocidade. Né? E você pode trocar o javali pelo hipopótamo também, tá? Hipopótamo em vez de javali, que é a parte de baixo. Então, vamos lá. Jacaré, onça e javali. Então, jacaré, onça e javali. Tá? Eu acho que o humano só tem o cabelo mesmo, né? Enfim. Vamos lá. Página 86. A 86 Professora, Oi? ao invés de javali, eu coloquei anta. Tem problema? Anta. É. A anta, ela é feroz? Ah, sim, da questão das características, né? Isso é. Tem que ver. Tá bom. Você pode trocar o javali por qualquer outro, desde que tenha um aspecto de ferocidade, assim, que seja um animal feroz. Beleza? Tá bom. Obrigada. Vamos lá. Número 9 é uma coisa muito pessoal. Bem, uma respostinha sua, tá? Então tá tranquilo. A 10, a tradução dessa tirinha tá lá no começo do capítulo, beleza? E aí agora a gente vai trabalhar essas questões dessa tirinha em especial. O cara pergunta sobre destino, e aí ele acha, né?
tem todo um diálogo e ele fala assim, não, você vai ver o que é destino e vem uma pedra rolando. Beleza? Então, vamos lá. A letra A da questão número 10 fala o seguinte: descreva o que acontece na sequência dos 3 quadrinhos. Lembre-se que a tradução já foi dada anteriormente, né? O que você vê em cada quadro. Então, aqui tem uma sugestão de resposta. Tá? Então, uma questão de interpretação é possível de se colocar na prova, né? Com algumas opções e você marcar a certa ou a errada. Então, por isso que é importante você ter esses registros, mais uma vez, no seu livro. Tá? Então, vamos lá. Descreva. Então, o que a gente vê? Primeiro, 2 pessoas conversando. A pessoa da esquerda, enquanto conversa, lança um olhar para cima da pessoa que está à direita. E sobre as 2 pessoas, vai se aproximando uma pedra. Resumi toda a tirinha que está ali, até na figura do capítulo da página 86. Tá? B. Essa tirinha se encaixa na definição de arte sequencial? Se a figura do Livro dos Mortos se encaixa, essa com certeza. Sim? E aqui vem, assim, ó, novamente há um momento de grande importância na existência dos personagens que é narrado por meio de imagens sequenciais. Tá? Então, imagem sequencial com ou não sem fala é considerado uma arte sequencial. Isso não tem discussão. Ok? Se pudéssemos trocar a ordem das tiras, eu posso mudar uma com a segunda e tal, mas tudo sai muito fora do contexto. Tá? Então, assim, aqui poderíamos trocar a segunda pela primeira, teria metade do sentido, mas não pode trocar a terceira. Isso eu acho confuso, sabe? Eu acho que mudar as estações, né, é desnecessário, assim, se a ideia é contar uma história na sequência, tá? Professora, eu acho que se fosse só a imagem, talvez seria como que é como se ele estivesse olhando, aí depois olha para a cara do cara, tipo, não vou falar nada para ele, aí depois a pedra vem. Só que como tem o diálogo, aí fica um pouco, entendeu? Fica confuso, né? Assim, fica meio fora do contexto. Dá para a gente mudar lá a outra imagem do Livro dos Mortos, também a gente poderia fazer isso, né? E aí a gente podia começar do fim, do meio, enfim, né? A gente teria outras releituras, outras histórias para contar em relação àquilo. Tipo assim, uma imagem, várias histórias, né? Dependendo da colocação dos quadros. Ok, na tirinha também. Mas com a fala, isso já fica meio desproporcional, né? Não daria certo. Por isso que eu assim, meio que aboli essa questão, assim, nem marquei, nem nada. Tá? Mas é isso mesmo. Com a fala fica muito difícil de você mudar, fazer algum tipo de mudança. Em qual das 3 partes você consegue detectar maior movimento? Né? Se você olha para a figura... Ai, meu Deus. Ai, não. Fiz besteira. A terceira. Né? Deixa eu ver. A pedra mesmo, porque eles só ficam parados. Aí na terceira tem a pedra. É a pedra. Ai, meu Deus. Eu acho que eu fui mexer aqui e acabou saindo. Deixa eu ver. Cadê a página? Só espera só um segundo. Não, passei. 89. 87. Passei de reto. Peraí. Tô no fim. Tá. Entendi o que aconteceu. Parará. Só a figurinha aqui. Só queria mostrar a figurinha. Fui lá para cima. Lá para baixo. Então, aqui, a pergunta é, em qual tem maior movimento? Né? Obviamente que é no terceiro quadro, só por causa da pedra. Beleza? Porque os outros continuam até na mesma posição. Tá? Na mesma postura, assim, meio corcundinho. Certo? Letra E. Imagine que os balões de fala não existem. A história ainda faria algum sentido? Ficaria melhor?
Sim, mas não teria talvez tanta graça ou propósito, certo? Mas assim, foi o que a... Ai, não é Genimar. Qual é o seu Eu nome? sou a Maria Clara, só que como eu tô pelo Claro. PC, aí tá no nome da minha mãe. Não, beleza, mas então, qual é o seu nome? Maria Clara. Maria Clara, desculpa. Então, como a Maria Clara falou antes, assim, né? Haveria uma ideia, talvez não teria graça, talvez não teria, não faria sentido, mas daria para fazer, tá? Não teria tanto propósito assim, mas daria, né? Mudar as imagens. F. A F é daquela que é assim, eu peço que, por favor, marque aí. Faça coraçãozinho, se for o caso. Em uma história em quadrinhos, qual a importância da sincronia e da coerência entre o desenho e a fala, tá? Então vamos lá, ó. A sincronia entre a fala e o desenho é muito importante. A combinação desenho-palavra é um dos aspectos mais importantes da arte sequencial, pois possibilita maior impacto e compreensão da história lida, ok? Ela não é essencial, porém, ela traz maior coerência à história, né? Tem gente que não gosta de ler e prefere livros ilustrados para entender a figura ao invés de ler, porque tem preguiça ou porque não sabe. Porém, quando você junta imagem e escrita e você domina a leitura das duas coisas, há uma melhor compreensão. Há uma melhor coerência, né, entre desenho e fala. Obviamente, há uma sintonia, né? Parece que o mundo se abre para você. Beleza? Então, assim, uma coisa não exclui a outra, tanto é que você tem livros aí sem figura nenhuma e você entende perfeitamente. E assim como você tem livros de figuras que você também pode entender todo o contexto e tal, mas aí vai trabalhar também com a imaginação e tudo mais. Porém, quando você junta os dois, é um casamento perfeito, tá? Então, a importância da sincronia e da coerência é uma pergunta, assim, difícil, mas, assim, muito gostosa, né? De se interpretar e de se colocar numa avaliação. Beleza? Vamos lá. Letra G. Comparando a tira de BC com o papiro de N, quais são as similaridades, as diferenças que iremos encontrar, tá? Então, assim, a tirinha do jornal, ela é bem mais leve, e mais bem-humorada e mais rápida de entender do que o do papiro. São menos quadros, já está o texto lá para facilitar, beleza? Ambos contam uma história por meio de cenas e escritos, da esquerda para a direita, cujo conteúdo ou narrativa traz um momento de maior intensidade na vida dos personagens. Não vou nem não, marca isso não. Porque ambos contam uma história, né, de cena da direita para a esquerda. Ok? E as duas histórias mostram figuras iconizadas, assim como mostram a combinação de desenhos e palavras. Apesar de as palavras no Livro dos Mortos serem em hieroglifos, tá? Se entendêssemos hieroglifos, entenderíamos melhor a história, certo? Assim como a tirinha, se tivesse em português, ficaria muito mais rápido da gente assimilar, a gente não precisaria ficar recorrendo à tradução, beleza? Então, são pontos de semelhanças, né? Entre as duas figurinhas. Ok? E com isso, a gente acaba essa correção, tá? Vou pedir que vocês façam, e aí anotem aí, eu vou colocar aqui, tentar colocar no chat, mas na ideia, só para você registrar, fazer as páginas 179 a 185. Então, dá para ver grandão aí na tela, aqui? Ainda. Dá para ver?
É porque para mim aparece assim. No Zoom, não? Não. Então, para mim aparece assim na tela um quadradinho. Aham. Vamos lá, fazer as páginas 179 a 185, por favor. Eu vou delimitar e já vou mandar para a coordenação o nosso assunto do provão da prova, tá? E os exercícios, eles serão base, como se fosse de questionários. Alguém falou alguma coisa? Quais páginas que você disse? 179 a 185. 179 a 185. Ok? Ok. Então, elas vão ser base, como se fosse o questionário, tá? Porque a gente tem, eu acho, se eu não me engano, umas 2 semanas de aula antes do recesso, depois vai ter uma semana de revisão antes do provão. Então, você já tem aí um questionário já respondido, com algumas observações e algumas questões que são, não tem condições, né? Chances de entrar. Vou fazer isso na próxima aula, vou corrigir essa bateria de exercícios e vou continuar o assunto, tá? Naquele esquema de aulinha bacana mesmo, com data show, com slides e tal, para você começar a fazer suas anotações, ok? Qualquer dúvida, gente, por favor, manda um e-mail, não só em relação à nossa matéria de arte sequencial, mas principalmente em relação ao T1. Tá joia? E aí, desejo que todos tenham uma boa semana, né? Esse tempinho tá bom para poder dormir, mas vamos trabalhar um pouquinho, ganhar a vida. Tá joia? Dúvida, gente? Tudo certinho? Não. Ó, beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Até Tchau. segunda-feira que vem. Tchau.